abstinência por causa da existência do AIDS. E nós, enquanto partido, propusemos a camisinha nesse momento de transição. De uma certa maneira, os jornais se recusaram até a tocar no assunto, entende? Porque, imagina... não é? Camisinha por 5 anos. Um período de transição, até acharem uma vacina, alguma coisa que possa... Mas nós, quer dizer, para mim isso não é nada... Eu vivi e vi na Suécia como os organismos de educação sexual, de debate sobre liberdade sexual, têm uma importância na vida da sociedade. Eu vi e assisti já nos primórdios, os 1º de maio, eu vi as 2 grandes manifestações com as alas em que as minorias sexuais estavam presentes, mesmo do Partido Comunista e do Partido Social Democrata, com as suas alas. Quer dizer, para mim, isso tudo já era um cotidiano da vida no exílio, mas aqui no Brasil eu sabia que ia ter uma certa dificuldade em introduzir esse tema. Mas, de qualquer maneira, eu acho que os 2 episódios, o sequestro do embaixador americano e o Abraço à Lagoa, são 2 episódios que marcam muito claramente a transição de um período de luta de vanguarda tentativa de superação do machismo e uma colocação um pouco, digamos assim, traumática dessa superação na sociedade brasileira. Gabeira, você acabou de falar que, para muitas pessoas, você foi considerado um símbolo de coragem pelo sequestro do embaixador americano. Para a maioria das pessoas da época, eu já acho que você foi considerado como um mau exemplo. Pela formação da opinião pública que o Estado, naquela época, através da censura, vários meios de comunicação de massa, você, junto com outras pessoas da guerrilha urbana, foram considerados os maus exemplos, os comunistas, os malfadados, etc. Você, como jornalista, como comunicólogo, vocês não teriam meios de prever isso e tentar atrair a opinião pública? Essa falta de apoio da opinião pública não foi um fator que determinou o extermínio dessa guerrilha urbana, o fracasso? Foi, aliás, esse foi um dos grandes erros nossos, né? Nós não pensávamos nessa atração da opinião pública. Nós pensávamos que os atos tinham um poder de propaganda em si e que o povo ia progressivamente aceitando as nossas propostas. Agora, quando eu falei desse negócio do símbolo de coragem, eu estava me referindo às pessoas que se opuseram à ditadura, né? Para as outras, eu devo ser um mau exemplo para sempre, independente do que eu faça, sempre seria um mau exemplo. Mas eu acho que você tem razão, nós não tínhamos essa preocupação, né? E faz parte das nossas... Nós não tínhamos um jornal, né? Não tínhamos um trabalho de jornal, nós não nos preocupávamos com esse aspecto. Nós acreditávamos apenas na ação armada. E acreditávamos que a ação armada tinha um poder enorme de irradiação, muito a partir também da influência da teorização da Revolução Cubana que nós acabamos de ler através da chegada do livro do Regis Debray. Então, é como se o idealismo cegasse, né, tirasse a praticidade do movimento. Tá bem, se você quer colocar assim, mas é como se a praticidade não permitisse, um tipo de praticidade impedisse você ver a outra, entende? Nós éramos muito práticos, muito ativos, muito eficazes militarmente, mas não tínhamos uma eficácia política. Gabeira, eu queria voltar um pouquinho atrás com referência à questão do voto e a cobrança do candidato após eleito, né? Me parece que eu vejo 2 alternativas. Quer dizer, hoje a maioria dos eleitores são facilmente enganados pelos políticos. Então, eu vejo 2 formas. Ou vamos alfabetizar totalmente a nação, ou cria-se aí o direito de voto... vota quem quer, vamos dizer assim, direito de voto livre. Tá? Agora, eu queria que você, do seu ponto de vista, qual seria para a situação atual mais indicada, como você vê esse não obrigatoriedade do voto, como você vê
uma saída para a questão, para que as pessoas que votem com consciência possam cobrar dos políticos aquelas promessas em época de campanha. Bem, olha, como eu te disse, né, nós só avançamos também em termos eleitorais. Você disse alfabetizar, mas eu disse, isso significa preparar politicamente, né? Então, preparar politicamente significa desenvolver lutas, ganhar experiência na luta sindical, ganhar experiência na luta de bairro, ganhar experiência de todo tipo. Isso prepara muitas pessoas, e também votar prepara as pessoas. Ganhar a experiência de ser enganado uma vez, ser enganado outra vez, e descobrir que, afinal de contas, talvez possam existir critérios para não ser enganado mais. Então, eu acredito que o processo de educação e de conscientização do povo brasileiro vai evoluindo na medida que nós consigamos também ter mais experiências políticas. O fato de existir eleições é uma das razões, por isso que nós estamos querendo também eleições diretas já, porque vai dar a possibilidade de nós, pelo menos, elegermos um presidente diretamente e tentarmos cobrar dele as reformas que esse aí não realizou. Mas, quanto à questão do voto facultativo, eu acho que isso é uma outra questão. Eu reproduzo para você a defesa que eu fiz do voto facultativo lá na Constituinte. Eu acho o seguinte, quer dizer, que nós temos que lutar também pela garantia das liberdades individuais. Existem muitas pessoas que consideram que há várias maneiras de mudar a sociedade, e que entre essas maneiras necessariamente não tem que ser escolhendo o candidato ou votando no candidato. E nós achamos que, dentro da perspectiva de luta pela defesa dos direitos individuais, a gente devia garantir que as pessoas que não queiram votar não votem, quer dizer, garantir o direito delas de não votarem caso não queiram votar. Como nós devemos garantir também o direito de quem não queira servir o Exército, de não servir o Exército. Nós somos contra também o serviço militar obrigatório, entende? Mais ou menos isso que eu penso. Obrigado. Gabeira, uma pergunta aqui. Eu estou doente. Uma coisa que você toca, né, que é a questão do perdão, né, aos torturadores, né? Eu fico preocupado, né, quando a sociedade brasileira optou, né, por isso, tá, por esse perdão aos torturadores, tá? Muita gente aqui, eu acho que não sabe o que foi uma tortura. Eu acredito nisso, porque olha, quando foi em 77, né, quando começou a surgir essa história de tortura, eu sou educado assim numa classe que é meio alienada, nunca se preocupou com questão política, né? Então, de repente começaram a falar que tinha tortura no Brasil, né? Que as pessoas eram mortas por serem comunistas, por serem contra o governo, as pessoas desapareciam. Aqui na semana passada, aquele do Parazá, o Sérgio aí, né? Desculpa, estou com febre. Ele colocou do caso do Ângelo, né? O Ângelo, o rapaz que foi morto, Stuart Ângelo. Eu soube a história que o cara morreu com um cano de descarga na boca, sabe, arrastado dentro de um quartel, simplesmente porque ele era contra o governo, sabe? Isso aí eu fico meio... E a mãe dele, depois, ela era costureira nos Estados Unidos, ela voltou para cá para saber do filho, ela sumiu, morreu, né? Quer dizer, e tem aí uma série de casos, né, que hoje a imprensa quase não fala, né? Fala-se pouquinho, e isso me preocupa, sabe? Me preocupa, assim, porque eu não quero ver meu país, sabe, uma situação como aquela. Eu sei lá, eu fico meio preocupado quando você coloca assim, eles eram profissionais. Tudo bem, eles eram profissionais, mas eles mataram, né? Eu tenho um tio meu que trabalhou no quartel da PL, era médico, tá? Ele disse assim para mim, olha, eu vejo os caras lá sendo torturados, os caras estão morrendo, mas eu não vou me meter nisso. Quer dizer, a postura da sociedade brasileira sempre é de, eu não me meto nessas questões, sabe, isso aqui me preocupa, sabe? Eu queria, assim, se essa tua postura de perdão, né, que você, sei lá, se é de perdão, né? Pois isso aí que é essa questão do esquecimento. Se você acha que a questão da tortura é um negócio que deve ser assim permanentemente colocada para
o conjunto, né, da sociedade. Né? Não, você me desculpe se eu talvez tenha me explicado mal, não é? E possivelmente eu tenha feito porque quando eu falei que eles eram profissionais, eu estava apenas querendo dissolver uma ideia de que eles eram maníacos sexuais, que eram monstros. Mas o que eu queria dizer é que os profissionais brasileiros estavam todos envolvidos. Quer dizer que a tortura não foi apenas um processo dos torturadores, mas que era uma concepção de atender à ditadura militar. Eu não propus, eu não proponho perdão. E quando eu disse que não haveria ressentimento, não é que não haveria uma posição de não punição dos torturadores. É que eu não ia, além de puni-los, eu não vou ficar ressentido, porque está muita tensão a eles. Quer dizer, quando você passa por esse processo, e eu vi dentro da cadeia, como o caso do Frei Tito, uma das coisas mais dramáticas é você interiorizar o torturador. Você ficar numa luta permanente contra ele, deixar que ele entre dentro de você, ou na forma de luta ou na forma de ódio, entende? Eu acho que você tem condições de superar isso. Eu sempre defendi um julgamento de todos os casos onde a lei, essa pessoa que você disse, o Stuart, antes por acaso era meu amigo, nós atuamos juntos na mesma base durante muito tempo. E eu sempre defendi a punição das pessoas que cometeram esses crimes. Mas eu acho que a punição se dá num contexto histórico. Não adianta só você defender a punição se você não tem força política para realizar essa punição. Então, a minha posição sempre foi essa, de que no momento em que essa força política se deve punir. Agora, a minha posição no Tribunal Bertrand Russell não era de dizer que eles eram profissionais defendendo-os, mas era de fazer uma acusação, uma determinada concepção que aparentemente é muito mais ampla do que essa, porque se você isola o torturador, aponta o torturador como uma pessoa maníaca, sexual, uma pessoa especialmente má, você se esquece do sistema no qual ele está inserido, da estrutura que o preparou para isso. E você até não vê o fato de que ele era, e como eu disse no meu livro, que eram pessoas, um torturador, no intervalo de uma tortura comigo, atendeu o telefone de uma família dele, disse, meu bem, como é que tá? Como é que estão as crianças e tal? Isso é que é difícil para as pessoas compreenderem, que o torturador era uma pessoa como as outras, entende? Para entender tem que achar que é um monstro, que é uma coisa, não é, é uma pessoa como as outras, como as milhares e milhares do Brasil que enriqueceram nesse período, que entende? Só que não meteram a mão na massa, mas como os analistas que analisavam os relatórios e mandavam torturar mais, entende? É isso que eu quero mostrar, que era todo um sistema de repressão. Então, acho que nós temos condições de... Agora, no meu caso, eu não me indigno com a tortura passada e com a tortura que houve contra nós. Eu me indigno com a tortura que continua existindo no Brasil. Uma das descobertas que nós fizemos é que a classe média brasileira é muito passível de sentir-se indignada com a tortura que se faz contra os seus pares, contra os jovens da classe média que lutaram contra a ditadura militar. Mas contra a tortura cotidiana que existe nas cadeias do Brasil, quase ninguém se indigna. Tanto é que no Rio de Janeiro nós fizemos uma pressão enorme, entrando nas cadeias, levando o Brizola a uma política de direitos humanos. Quando começou a haver alguns conflitos, a aumentar o número de assaltos na rua, que não tinha nenhuma relação com isso, a própria classe média exigiu dos jornais que sequer cobrissem a nossa luta contra a tortura nas cadeias. Então, a minha visão de lutar contra a tortura é, de um lado, lutar contra as causas sociais que determinam a tortura e lutar também contra a tortura que existe ainda hoje. Então, eu continuo lutando contra a tortura, só que não mais contra essa tortura que houve, mas contra a tortura que há. E a tortura que houve, quando nós tivermos condições políticas de realmente falar alguma coisa e fazer alguma coisa, acho que vale a pena. Porque não adianta nada hoje você pedir a condenação dos torturadores, eu não sei como um desejo, porque força política para realizar isso, nem na Argentina tiveram, entende? Quer dizer, tiveram que achar uma série de compromissos que a gente vê ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente pode pedir, e deve pedir, mas tem que compreender uma coisa. Primeiro, que não foram só os torturadores. Quer dizer, você vai condenar o coronel Avório, mas o Geisel tem uma grande importância nisso. O Figueiredo tem uma grande importância nisso. No momento que nós estamos presos, o Figueiredo era o chefe do SNI. Quer dizer, o chefe do SNI talvez não meta as mãos na massa, mas ele é o cara que orienta. Nós tínhamos vários analistas que liam os depoimentos, sei lá, vocês estão torturando no caminho errado. Torturem procurando explorar essa contradição. Essa pessoa merece ser punida ou não? Entende? Quer dizer, no fundo você vai ver que era todo um sistema.
Quer dizer, muitos deles se formaram nos Estados Unidos, outros foram a Israel aprender, estudaram em apostilas, quer dizer, não eram pessoas temperamentais, eram pessoas friamente preparadas para realizar uma tarefa. Então, se você parte contra eles, ignorando todas essas inter-relações, você tende a criar bodes expiatórios e tende a lavar pura e simplesmente a consciência. Então, acho que a gente tem que ganhar força para examinar isso melhor sobre o passado e, ao mesmo tempo, tentar trabalhar com a tortura que existe hoje, que não é contra resistentes políticos, mas é uma tortura cotidiana. Você vê, um atrás da outra, as delegacias do Rio de Janeiro, as pessoas sendo mortas, as pessoas sendo assassinadas em contatos com a PM, em vários lugares, aqui em São Paulo, tantas mortes, e não há realmente um movimento social, porque no Brasil existe ainda uma certa compreensão não declarada de que deve haver pena de morte mesmo contra os bandidos, né? Que os bandidos devem realmente ser eliminados. E isso não é declarado e tal, mas você sente que as pessoas se conformam com isso. Tanto que nós não conseguimos nunca levar adiante uma política de direitos humanos. Por que ela no Rio teve que recuar? Por que aqui em São Paulo foi demitido o Zé Carlos Dias? O próprio governador eleito pela população foi uma das pessoas que diz, e uma das condições que ele supunha que ia dar votos para ele, ia melhorar a posição dele diante do eleitorado, foi exatamente combater uma política de direitos humanos. Ele foi uma das pessoas que influenciaram na queda do Zé Carlos Dias. E foi o governador eleito por São Paulo. Daí você pode deduzir também que existe em São Paulo uma certa força de opinião pública pela tortura, entende? Pode não se declarar e tal, mas é uma força pela tortura. Então você joga também com isso. Você joga com o fato de que no Brasil, eu tenho um amigo da Anistia Internacional que ele veio ao Brasil uma vez e disse assim, olha, no Brasil eu não vi nenhuma tortura, mas eu cheguei no Brasil e vi que é um país que tem tortura. Porque o cotidiano do Brasil mostra, entende, que é um país amplamente aberto à existência da tortura. As pessoas não se indignam com a violência. Você vê linchamentos na Bahia, por exemplo, agora eles fazem linchamento sistemático, já estão lá no 30º linchamento, com festas, com foguetes e tal, e não há nenhuma intervenção. O linchamento é uma atividade comum na Bahia, entende? E isso é uma coisa abominável. As pessoas elas não querem se envolver no acontecimento. Eu passei por uma experiência, desculpa te cortar, uma vez eu estava atravessando o viaduto do Chá, um moleque meteu a mão no bolso de um tio meu, né? E eu consegui segurar o moleque. Aí eu falei, dá um dinheiro, né? Em vez das pessoas, sabe, defenderem o cara, porque o cara começou a ficar nu e dizendo que estava sofrendo agressão. Ninguém fez nada, ficou todo mundo parado. A postura das pessoas é passiva, sabe? Ninguém se envolve. Ainda bem, porque em outros lugares lincham o moleque. Não, tá. Não, mas eu fico satisfeito ninguém com isso. defende também o moleque. Isso aqui eu fico preocupado. Bom, eu queria colocar a seguinte questão. Obrigado. Eu vou encerrar as inscrições de perguntas. Aí quem quiser fazer as últimas perguntas para o Gabeira, nós estamos às 10h30 da noite já, que se aproxime aí do microfone e a gente vai encerrar. Antes de passar a palavra para você, eu queria fazer uma pergunta que veio do auditório aí por escrito. Se você reuniria novamente seu grupo e lutaria pela causa salvadorenha, e como você vê a intervenção dos Estados Unidos naquela região da América Central? Olha, nós não penso que o nosso grupo pudesse ser reunido, muitos morreram, muitos seguiram trajetórias diferentes, mas eu tenho participado de manifestações de denúncia dos Estados Unidos, participei de manifestações fora do Brasil e participei de manifestações também dentro do Brasil, de denúncia da política americana e de solidariedade, não só com a luta em El Salvador, como também na Nicarágua, onde ela teve um desfecho favorável. De maneira que eu me considero uma pessoa sempre presente em todos os movimentos de solidariedade continental e acho que é a maneira que eu posso contribuir nesse momento. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Primeira, uma que está fugindo do assunto. Qual a estratégia do PV em relação ao Norte-Sul? A ferrovia? Ferrovia Norte-Sul. E a outra é que não é um contrassenso falar em política de direitos humanos para a classe média e para a classe dominante, assim, quando se sabe que
faz parte uma maneira de reprimir uma força que poderia ser política até, uma força de contestação aos privilégios dessas classes dominantes. Então, seria um contrassenso buscar nessas classes apoio aos direitos políticos, aos direitos humanos. Bem, nós não tivemos uma discussão sobre a ferrovia Norte-Sul, né? Nós tendemos a ser contra, né? Eu, pessoalmente, manifestei contra, pela situação que o Brasil vive hoje, pela maneira como ela está sendo dirigida. Nós temos uma posição favorável ao crescimento das ferrovias no Brasil, né? Nós expressamos aos ferroviários na campanha, nós somos favoráveis a fortalecer o sistema de ligações ferroviárias, mas nesse caso, como foi uma coisa muito cara, como não teve uma discussão adequada, como houve uma concorrência fraudulenta, nós somos contra, né? Nós estamos querendo, no momento, que o governo caia, não é? A nossa preocupação principal é essa. No momento é isso, nós queremos isso. Quanto à segunda questão, eu não acho um contrassenso a gente falar em direitos humanos para as classes médias e para as classes dominantes, porque eu falo também para as classes pobres, não é? Nós, no Rio de Janeiro, por exemplo, durante a campanha, você vai ver no livro que eu estou lançando aí, 2 grandes movimentos, nós fizemos junto aos favelados. Um no Morro do Faz Quem Quer, onde a polícia barbarizou a população, nós fizemos um bloqueio de rua, fizemos um movimento de protesto, que resultou até numa ida ao comandante, e o outro no Morro do Cruz, onde a polícia matou uma criança. Nós fizemos movimentos nesses morros, organizamos comitês de direitos humanos momentâneos lá para cuidar do assunto e achamos que nós temos que organizar em todos os pontos onde é necessário. Agora, os direitos humanos, enquanto luta, quer dizer, a noção de direitos humanos nasceu da própria burguesia. O conceito de direito humano é um conceito da própria burguesia. Quer dizer, o conceito de humano substituindo as classes sociais, quer dizer, nivelando todas as pessoas nele, é um conceito burguês. Quer dizer, nós estamos pedindo à burguesia uma coisa que ela acredita, quer dizer, que é uma das suas prerrogativas, dos seus fundamentos. Então, evidentemente que ela acredita e não realiza, mas, de qualquer maneira, ela não pode investir. Você não vai encontrar um burguês iluminado que seja contra os direitos humanos, quer dizer, faz parte da concepção de mundo dele. Então, nós pedimos porque achamos que, pelo menos, o leva a uma contradição. E achamos que a classe média, ela pode ser dividida. Existe um setor da classe média que se coloca contra os direitos humanos, mas existe um setor que se coloca a favor. A maioria das pessoas aqui presentes é favorável ao respeito aos direitos humanos. Então, nós achamos que temos que continuar falando para a burguesia, para as contradições, continuar falando para a classe média e, simultaneamente, organizando manifestações de protesto contra o desrespeito aos direitos humanos, onde quer que eles aconteçam. E, normalmente, eles acontecem mais nos bairros mais pobres, né? Você vê, por exemplo, no Morro do Faz Quem Quer, eles mataram um policial, não o pessoal do morro, os traficantes instalados no morro, mataram um policial no morro, então a polícia subiu. E como a pessoa foi morta na base do morro, a polícia subiu e entrou em todos os barracos com metralhadora, agrediu crianças com metralhadora, e quando não tinha nada para fazer, eles faziam pipi nas panelas, urinavam nas panelas vazias das famílias e iam embora. Porque para eles, eu disse para eles na televisão mesmo, se fosse no Leblon e Ipanema, que são bairros de classe média do Rio, ninguém, se matasse um policial na porta do edifício da classe média, não entrava a polícia em todos os apartamentos e agredia a todos os moradores, porque ali as pessoas eram consideradas cidadãos ou cidadãs. Ao passo que no morro, não, o barraco é um espaço que a polícia sente completamente livre para ela, não é o espaço da cidadania. O barraco não é um domicílio. E a pessoa que mora dentro do barraco não é um cidadão ou uma cidadã. É um espaço pelo qual a polícia pode transitar à vontade. Então, nós tentamos mostrar isso também, não é? E eu acho que foi bastante didático nesse caso. No caso do Morro do Cruz, nós levamos a população a uma manifestação de protesto que a polícia subiu atirando no morro. E, como se sabe, a bala vai em linha reta, mas o morro é todo sinuoso. Então, quer dizer, uma criança estava brincando no meio de uma das vielas, pegou o tiro e matou, entende, a criança, e matou mais uma pessoa e feriu mais 5, o trabalho da polícia, foram embora.
Então a população se organizou para denunciar aquilo. Foram 2 momentos em que nós tivemos a oportunidade de mostrar como a polícia não respeitava os direitos humanos. Ao mesmo tempo, nas nossas falas, em comícios, com milhares de pessoas, nós mostramos como os negros são desrespeitados nos seus direitos. Como a polícia exige do negro uma coisa parecida com o passaporte interno na África do Sul, que é a carteira de trabalho assinada. Para o negro pobre no Rio de Janeiro circular, é preciso que ele apresente uma carteira de trabalho assinada. Nós mostramos como isso era um desrespeito a um direito dele de livre circulação. Então nós trabalhamos em várias linhas, sem muitas esperanças nos setores mais conservadores, que nos abandonam, quer dizer, sempre quando a coisa aperta, mas sabendo que vale a pena tocar esse barco. Gabeira. Obrigada. Perguntar uma coisinha mais pessoal, para juntar com uma pergunta que tem aqui de alguém do auditório com uma outra. Você é uma pessoa que fala com convicção, com firmeza, mas de maneira muito doce, sempre. Como é que era a sua postura durante a época da guerrilha urbana? Você era um durão ou era a mesma coisa? Não, eu Segunda era... coisa, que é uma pergunta do auditório, é se dentro da sua trajetória você é feliz. Olha, então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: eu sempre fui mais ou menos assim, mas com o tempo eu fui amansando mais. Quer dizer, com o tempo você vai amansando, porque eu acho que um dos segredos da gente um pouco é economizar energia, né? E usar a energia da maneira melhor possível. E eu acho que a gente pode colocar as ideias, pode divergir, pode discutir, sempre com muita doçura e sempre respeitando o outro. Lá no Congresso agora eu tive essa experiência, sentei na mesma mesa do presidente do PDS, e discutindo que era, por acaso, um coronel, é uma pessoa que teve um papel repressivo nos anos 60. Mas, discordando dele, eu pude, ao mesmo tempo, ser gentil com ele. Eu acho que isso é possível, você manter esse tipo de relação. Quanto à felicidade, é uma coisa muito misturada. Quer dizer, se eu disser para você que eu sou feliz sempre, não é verdade, não é? Eu sou feliz a maior parte do tempo. Agora, há momentos de desespero, há momentos de inquietação, há momentos de intranquilidade, de desarmonia, quer dizer, que eu acho que fazem parte da vida. Quer dizer, se o Buda fosse feliz todo o tempo, ele não teria sido Buda. Foi preciso que ele saísse da felicidade do palácio dele, conhecesse a miséria, conhecesse a pobreza e tal, para abrir um pouco a cabeça dele. Então, eu acho que esses momentos em que a gente está meio perdido, que a gente está meio desanimado, ou momentos que a gente está um pouco desesperado, são fundamentais depois, quando a gente se reencontra. Eu acho que a vida é muito misturada, né? Tudo muito, no momento, existe uma coisa que eu discuto no meu livro, né? E que é uma certa... A dificuldade que a gente tem de ser feliz no Brasil hoje, sem ficar muito culpado, é que o Brasil está muito mal, entende? Existe uma crise muito grande. E você fica, eu me pergunto, até que ponto a tua nacionalidade é uma segunda pele? Até que ponto você também vai para baixo por causa disso? E realmente existem alguns aspectos na crise brasileira que dificultam a gente. Primeiro, é você ter que conviver com a situação dramática das pessoas, né? Situação dramática de alguns assalariados de nível mais baixo, não é, que você sente que estão sofrendo muito. Então, você já é uma situação importante, né, para nós. A segunda é você ver, enquanto intelectual, enquanto pessoa que poderia progredir mais, as coisas ruindo um pouco em torno de você. E você sente que o teu futuro também está limitado pela situação difícil do Brasil. Mas, ainda assim, você pode achar um caminho, você pode dizer assim, bom, eu estou aqui, a situação é essa, mas eu não sou apenas o Brasil, eu não sou só o Brasil. Eu tenho um destino individual e nesse destino as coisas estão se dando bem. E pode, dentro desse caminho, até se considerar feliz. Eu acho que é isso que se passa comigo. Nesse momento, eu me sinto realizando muitas coisas, muito produtivo, inclusive realizando até no campo paternal, até sendo pai de mais uma criança e tal. Eu me sinto muito produtivo, muito fértil,
mas num Brasil muito crítico, muito difícil, não é? E isso limita um pouco a nossa visão da própria felicidade, porque a gente tem que conviver com isso, tem que equilibrar isso em cada momento. Agora, também para mim sempre foi importante ver a questão da felicidade na luta política como uma questão importante. Eu falo nos meus livros, é uma das coisas que mais me dificultam no trabalho em comum com uma certa esquerda, é que nós sabemos, e isso eu discuto muito no livro, um dos pontos fundamentais desse livro que eu estou lançando, que é o fato da esquerda, às vezes, ir para a luta política, levar uma série de denúncias sobre uma situação que as pessoas estão vivendo e conhecem. E eu digo para eles, é uma coisa muito chata, você já está vivendo uma pior situação, ver uma pessoa com cara de enterro dizer que você está vivendo mal. Não é por aí, entende? Você tem que achar um outro caminho, não é? E eu acho que uma das coisas que vai fortalecer a luta de transformação no Brasil é, ao invés da gente enfatizar apenas as denúncias, as dificuldades, a gente trazer um pouco a boa nova, mostrar que é possível haver um novo mundo, que é possível haver coisas melhores. E as pessoas olham muito para a gente, elas são muito espertas, não é? Elas são muito inteligentes, e elas olham para a gente e falam, se esse cara está prometendo um mundo novo, se ele está prometendo a felicidade, ele é tão infeliz, eu não vou acreditar no mundo dele. E isso é um dos problemas com a esquerda. Eu me lembro que nós estamos na Baixada Fluminense lutando contra a epidemia de dengue. Nós fomos lá levar remédio para as pessoas e tal, e agora na campanha. E uma das moças que participava da campanha decidiu tocar violão e compôs lá uma música para conscientizar as pessoas. Aí quando ela começou a tocar música e tal, e eu distribuindo remédio, passei numa janela e estava na janela da casa acontecendo o maior som. Era um som altíssimo de uma música jamaicana, todo mundo alegre. Aí a moça dançando na janela falou assim, vocês são testemunhas de Jeová? Eu falei, não, nós somos de esquerda, estamos aqui trazendo a nossa mensagem e tal. Mas ela nos identificou com os testemunhas de Jeová, porque nós estávamos cantando aquela música no violão e distribuindo remédio. E ela falou, quer dizer, eu senti que aquela ali a gente não levava, entende? A não ser que fosse um pouco mais animado, entende? Então era mais ou menos. Legal. Você se considera um homem cordial, Gabeira? Cordial? Cordial. Eu acho que, de um modo geral, eu considero, com todas as limitações que isso encerra, com a ideologia que isso foi revestido, eu me considero um homem cordial e procuro ser cordial. Acho que hoje tem uma perspectiva de luta pacífica, procuro manter o máximo de cordialidade nas minhas relações. Eu me considero. Agora, nós não somos perfeitos, né? Existem vários momentos de irritação e tal. Existem coisas no Brasil que são duras de levar, né? Burocratas, às vezes coisas difíceis de você levar, mas de um modo geral, e quase sempre eu tenho sido cordial com as pessoas e com quem eu vivo e com as pessoas com quem eu lido, né? É o seguinte, eu ia fazer duas perguntas, né? Uma já fizeram. E então é o seguinte, na época do golpe de Estado, qual é o seu conceito sobre os Estados Unidos, né? Sobre, por exemplo, eu fiquei sabendo de que, por exemplo, se o golpe falhasse aqui, dos militares aqui dentro, né? Havia uma esquadra no mar, isso, pronta para desembarcar e fazer com que ele desse certo mesmo, né? Se instalasse. E qual é o seu conceito sobre, por exemplo, os Estados Unidos, né? No passado e no presente? Olha, no passado, nós considerávamos os Estados Unidos como um país profundamente comprometido com o que há de mais reacionário e conservador no Brasil. Hoje não mudou muito. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos e o sistema de poder nos Estados Unidos hoje é sempre comprometido com o que há de mais conservador e mais reacionário em quase todos os países. Você vê, por exemplo, o que se faz na Nicarágua, você vê o que se fez nesse escândalo do Irã, das armas do Irã, e você sente a presença dos Estados Unidos como uma presença nefasta na política internacional. Houve modificações de lá para cá, não é? Hoje, em face desses escândalos, em face de uma presença maior da opinião pública, de uma dúvida maior da opinião pública sobre a intervenção americana, existe um cuidado maior em participar de aventuras
não é? Isso é patente, a guerra do Vietnã, e agora esse escândalo recente vai levar os Estados Unidos a uma visão mais madura a respeito do assunto. Mas é um governo conservador. Agora, não quer dizer com isso que eu não tenha uma grande simpatia pelo povo dos Estados Unidos e pelos grupos intelectuais. Infelizmente, sou proibido de entrar nos Estados Unidos. Já recebi vários convites para entrar nos Estados Unidos. É o primeiro da Universidade de Colômbia para um congresso na Universidade de Colômbia, em Nova York. Não me deixaram entrar, me enquadraram numa lei. E ontem recebi de novo um convite de um grupo americano que já me colocou em 2 seminários lá para discutir não só a ecologia, como o papel do imperialismo na luta ecológica. Gostaria muito de entrar nos Estados Unidos, acompanho muito a vida cultural americana, me formei também lendo escritores americanos que para mim foram importantes em determinado período, leio os principais jornais e revistas americanas, não todos, mas os principais, e mantenho um olho no que se produz lá e no que tem de vida por lá, entende? E acho que existem coisas nos Estados Unidos muito fascinantes, mas certamente não é a política do presidente Reagan, nem a política oficial dos Estados Unidos. Obrigado. Tem 2 perguntas aqui também do público. Uma delas diz o seguinte: senti que você se abate ao falar em classe média, mas que parece ter ficado triste, e parece ser sua única tristeza, ao ter de trocar sua condição de intelectual de classe média para se proletarizar. No caso, acho que é na sua experiência no exílio. E a pergunta é a seguinte: proletário não se politiza? Como é que é isso? Não, eu não fiquei triste. Eu falei do exílio como uma situação geral em que você passava de uma condição para outra. E não fiquei propriamente triste por ter me proletarizado, porque faltou um dado fundamental. Como maquinista de trem na Suécia, eu ganhava mais que como escritor no Brasil. E tinha mais excedentes para viajar. Então, isso não é uma coisa grave. Depois que eu me tornei proletário e passei a dominar os meus trabalhos e a conjugar os meus trabalhos lá, eu tinha uma vida muito mais tranquila. Eu podia viajar para Portugal, para a Grécia. Isso nunca... não foi para mim um motivo. Só quero dizer que no momento em que você passa da condição de uma pessoa da classe média para a condição de um proletário, da condição de um trabalhador intelectual para a condição de um trabalhador manual, você sente realmente um golpe. Mesmo porque esse golpe não está se dando a partir de uma eleição que você fez, está se dando a partir da perda do teu país, da perda da América Latina, que naquele momento estava cercada por um golpe. Mas eu não entendo a proletarização necessariamente como um desastre. Pelo contrário, do ponto de vista financeiro e de bem-estar, eu acredito que muitas pessoas, muitos trabalhadores especializados da Suécia têm uma vida melhor do que muita gente da classe média em outros países, ou mesmo lá. Eu, quando passei a ter uma bolsa de estudo e passei a viver como estudante de antropologia, eu vivia muito pior do que um operário especializado, não é por aí, entende? Agora, para quem tem a preocupação de continuar os seus estudos, continuar as suas reflexões e tal, de repente perdeu um pouco essa coisa, foi um certo baque. O Partido Verde poderia se aliar com vários partidos políticos no Rio. Por que ele escolheu o PT? Bem, teoricamente, nós poderíamos nos aliar com qualquer partido político do Rio de Janeiro, menos os mais conservadores, mas o PT significa para nós o partido mais avançado em termos de lutas sociais no Brasil. É um partido presente nas principais lutas, ao lado da população, é um partido que sofre grandes golpes da repressão, é um partido que foi organizado de baixo para cima e é um partido que tem uma grande democracia interna. Então, para nós, ele é certamente um amigo mais próximo nas batalhas e nós consideramos o nosso mais próximo aliado, né? Nós temos profundo respeito pelo PT, apesar de haver divergências de tônica, divergências de compreensão do mundo, divergências de compreensão da necessidade de fazer alianças, de abertura para a sociedade. Mas nós temos um profundo respeito e achamos que ele é realmente o partido mais interessante do Brasil, considerando que nós queríamos no partido. Gabriela, você começa o seu livro novo com a problemática da censura do filme Ave Maria de Godard, em que a gente teve uma reação da sociedade, uma grande parcela, favorável à censura. Outra coisa, comentários do tipo que a gente escuta
que o Brasil precisa, no momento de crise principalmente, que o Brasil precisa de um ditador, né, que tome conta disso aqui e ponha ordem. A que se deve isso? O brasileiro tem medo da liberdade? Olha, não sei se o medo é o medo da liberdade. O que eu sei é o seguinte: existe uma grande nostalgia autoritária no Brasil. E essa nostalgia autoritária certamente está ligada ao fato de que a ditadura no Brasil não representou pura e simplesmente um governo de militares sobre o país, mas ela se articulava com milhares de pequenas ditaduras que existiam no cotidiano. É o professor sendo ditador para os alunos, é o marido sendo ditador para a mulher, é o namorado para a namorada, o irmão mais velho para o irmão mais novo. Quer dizer, uma multiplicidade, é o burocrata para o humilde cidadão que vai procurá-lo. Quer dizer, existe uma multiplicidade de ditaduras que se articulava com isso. Então, evidentemente que existe nessas pessoas um desejo de que as coisas funcionem assim, de que haja realmente uma ditadura, porque é a única maneira como elas veem as coisas funcionando. Você disse que é um medo da liberdade. Eu acho que, se nós formos analisar mais profundamente, pesquisar a alma, ou digamos assim, a psicologia de cada uma dessas pessoas, a gente pode esbarrar no medo da liberdade, no desejo de uma autoridade que, de alguma maneira, defina o bem e o mal para elas, né? Uma certa medo da democracia também. Pode ser que seja por aí, mas eu acho que, além do medo, e num debate que nós tivemos, houve essa pergunta, houve essa concordância de que havia a questão do medo. Eu acho que, para as pessoas que têm um certo poder autoritário, um certo comodismo também. Existe um desejo material, bastante claro, né? Você vê que, apesar de pessoas pobres desejarem a volta ao autoritarismo, evidentemente que existe um desejo mais nítido naquelas pessoas que se beneficiaram do autoritarismo ou de que se beneficiam de alguma maneira, né? Eu acho que essas, então, são... Ontem eu ainda vi uma entrevista, vou mudando de assunto, mas não mudando tanto, do irmão do presidente Sarney, e ele dizendo: mas eu acho que o presidente devia ter 6 anos de mandato, eu não admito que ele tenha deixado de lado 1 ano, porque é o que, segundo a reportagem, uma das fontes da prosperidade do irmão do presidente Sarney, o fato de ele ser irmão do presidente Sarney. Então, ele não quer, de jeito nenhum, abrir mão daquele ano que o irmão abriu por contingências políticas. Então, acho que existe também essa questão do interesse, não é? Do interesse material, da comodidade que o autoritarismo dá para as pessoas que estão por cima, evidentemente. Gabeira, você não acha que o maior partido brasileiro é o Partido Comodista Brasileiro? Partido Comodista brasileiro, que espera, na história paternalista dessa nação, a solução através do pai, quer dizer, do poder sobre força, como ele foi criado historicamente no Brasil. Portanto, aquilo que você colocou agora, de que as pessoas têm medo da liberdade, não significa isso. É que, historicamente, talvez o Brasil seja um país da repressão desde o dia que ele entrou aqui, com a descoberta, com a força, com o domínio de Portugal. Talvez esteja nas origens da formação do brasileiro e do latino, por exemplo, essa força armada que entrou, Portugal, Espanha, na América Latina, impôs um regime de força desde o início. E os pais, o machismo restante na América Latina, pela sua história, que não é de milênios como da Europa ou do Velho Mundo, traz no subconsciente das pessoas essa necessidade do paternalismo e transfere essa responsabilidade a um encarnador de um regime de força para resolver todos os problemas. E aí a omissão da sociedade e o comodismo. O que você acha disso? Olha, eu acho que, eu não sei, eu tenho dúvidas, não é? Quer dizer, dito assim, parece realmente uma coisa que nós constatamos no cotidiano. Mas você vê que o Brasil não foi apenas a história da dominação dos portugueses sobre uma ausência completa de resistência. Houve resistência por parte dos índios, houve resistência por parte dos negros, houve uma resistência em torno dos quilombos, houve uma resistência e há uma resistência permanente, né? Então, o Brasil também tem sempre um lado que procurou resistir. Agora, o lado que atendeu à repressão, que cedeu à repressão,
ele também, quer dizer, eu não acho que seja só o comodismo, eu acho que também é uma maneira de conduzir-se, não é? Eu acho que, no caso da religião, a religião negra teve que se curvar à religião católica, mas ela soube, de alguma maneira, sintetizar aquilo, soube, de alguma maneira, dar uma volta por ali, resistiu por esses caminhos. É que a repressão sempre foi muito pesada em relação à capacidade de resistência. Então, a gente tem que levar isso em conta também, né? Agora, você tem razão quando diz que existe ainda uma tendência, eu falo nesse livro aí, é que a dificuldade que nós tínhamos na campanha eleitoral, quando as pessoas perguntavam, o que você vai nos dar? O que você nos dá agora? Então, nós dizíamos o seguinte, que para nós que estamos propondo a existência de um irmão que ia lutar junto com eles esperavam sempre um Papai Noel. E o Papai Noel aparecia na forma do político tradicional, quer dizer, eu faço, eu resolvo, e tem mais, havia políticos com dinheiro que fingiam que iam resolver concretamente, montavam o esqueleto de um posto médico, alugavam um trator para cuidar do problema da rua, e isso realmente nos alijava completamente, nós não tínhamos nada a oferecer, a não ser luta comum, possibilidade de transformarmos juntos. Existe muito essa tendência, né? E que é uma tendência que eu chamo mais de fisiológica, não é? O fisiologismo também é uma presença na história do Brasil desde o princípio também, até do Pero Vaz Caminha, né? O Pero Vaz Caminha encerra a carta dele pedindo um emprego para o primo, né? Acabam de descobrir o Brasil, ele pede um emprego para o primo, é como fruto já o término da carta dele. Eu acho que isso, não sei, também o fisiologismo, eu tento pensar nisso, mas as minhas ideias são um pouco audaciosas para um político no momento, tem que trabalhá-las um pouco melhor. Eu acho que o Brasil é um país muito sensual, e como a sensualidade, às vezes, ela contribui com o fisiologismo, entende? Não tem muitas ideias, não é muito pela questão dos princípios da moral, mas uma solução das necessidades mesmo, né? Você vê que hoje no Brasil, na questão do mandato do Sarney, hoje, né, em 1987, a solução que o Sarney dá para se manter no governo é o fisiologismo. Ele deu 185 bilhões que solicitavam os governadores para ganhar o apoio dos governadores. E a cada um ele oferece um emprego e tira do emprego os seus amigos. Tira do emprego os inimigos e coloca os seus amigos. Então, até hoje a questão do fisiologismo, então, a gente teria que estudar um pouco. Eu fico pensando, mas isso tudo são coisas ainda que eu não tenho condições de defendê-las cientificamente nem mais profundamente. Mas você vê que no Irã, por exemplo, eles matavam 500 pessoas numa manifestação, no outro dia iam 2 milhões. Na Índia também, o movimento de resistência pacífica, ele era reprimido e crescia. Aqui no Brasil não é necessariamente assim. Nem todo mundo acredita realmente numa vida depois da morte. Entende? Então tem uma sensação de que se morrer ali, morreu para sempre. E isso implica uma outra maneira de resistir também, comparado com os países onde você vê que a morte é uma passagem para uma outra vida, onde possivelmente você será até liberado das suas dores na Terra, né? Mas isso já são divagações, um dia, quando eu tiver isso mais elaborado, a gente conversa. Gabriel, como é que você vê o fato da pessoa que vai provavelmente chegar ao poder mais no futuro, ela vem, desde cedo, ela vem sendo ensinada a perder esse patriotismo, a deixar de lado uma visão alienada de que quem está no poder está realmente se preocupando com o país e que não está cuidando das coisas dos seus problemas próprios. Como é que você vê o fato de que essa pessoa vai chegar no poder, no futuro, ela vem com essa estrutura sendo ensinada? Como é que você vê uma solução para isso? Se há alguma solução, qual que é? Olha, evidentemente que nós temos condições, ao longo do nosso amadurecimento político, de controlarmos um pouco mais, de fazer com que cheguem ao poder os políticos mais bem intencionados. Mas nós temos também que ter um olho muito claro nos políticos que chegam ao poder. O poder é um espaço também muito sedutor para a corrupção. E por isso que é necessário que a gente não só amadureça como eleitor, que a gente se organize melhor, que a gente tenha uma visão mais crítica sobre os candidatos que a gente escolhe e que a gente leve a uma crítica maior
aos candidatos que a gente escolhe, mas também a gente tem uma vigilância muito grande sobre a pessoa já eleita. Ninguém pode dizer que será sempre o mesmo, que manterá sempre os seus princípios. As pessoas estão sujeitas a transformações. E a única maneira como a gente tem para se defender é não acreditar tanto nas pessoas, mas acreditar mais na nossa capacidade de vigiar, de fiscalizar e de alterar quando não estiver correndo bem. Mas como é que você vê o fato de a gente já está sendo ensinado assim para a gente, de você vai ter que se preocupar consigo para poder chegar ao poder. Então, como você vê que haja uma solução para essa pessoa quando ela vai chegar? A mudança não deveria ser no ensino? Que solução você proporia para isso? Bem, eu não sei, talvez você esteja se referindo a um período assim, a questão de... Eu acho que se preocupar consigo próprio não é em si uma coisa ruim, né? Você pode se preocupar com você mesmo e você pode, simultaneamente, ser uma pessoa que se dá à luta social, que desenvolve a luta social. Mas, evidentemente, que o ensino voltado para o individualismo, para a competição, ele tende a criar pessoas mais preocupadas em tirar vantagem, não é como diz a propaganda. E essa foi uma psicologia muito difundida no Brasil. Evidentemente que nós podemos lutar contra isso, mas não só no ensino. Nós podemos lutar também através do movimento social. O movimento social é um fermento permanente onde essas ideias são questionadas, são tratadas, são discutidas. Uma greve, por exemplo. Uma greve é um espaço, um momento onde a individualidade também é muito contestada, o desejo individual, entende? Uma greve você tem que discutir coletivamente, você tem que decidir coletivamente, você tem que tomar as posições, você vai aprendendo a vida coletiva ali. Então, existe o ensino oficial, não é? E existe uma espécie de contra-ensino que se dá no movimento social de emancipação. Então, é por aí que se formam os líderes capazes, num determinado momento, de conduzir o Brasil e que podem ter uma recaída. Aí nós temos que continuar atentos no projeto e na perspectiva que eles desenvolvem adiante. Quando você disse lá que era melhor atualmente não aplicar assim a Força Armada tal na conquista de algum espaço assim, seria mais intelectual assim, seria um arrependimento ou seria na situação atual? Por exemplo, se tivesse um golpe de Estado atual, você acha que seria melhor a Força Armada assim contra o golpe, ou seria o método intelectual que você falou politicamente? Tudo bem. Olha, se tivesse um golpe hoje, eu já passei por 2 golpes. E em 2 golpes eu tentei, de alguma maneira, resistir. Não é? No primeiro golpe do Brasil e no segundo golpe do Chile, onde nós estávamos, teoricamente, preparados para resistir. E eu percebi que, talvez, num golpe, a resistência militar não sendo preparada, a pior coisa que tem é você resistir militarmente. Entende? Se houvesse um golpe de Estado hoje no Brasil, evidentemente que nós não estamos preparados para resistir militarmente a ele. Não existe nenhuma preparação. O que nós podíamos fazer militarmente contra um golpe hoje? Nós seríamos trucidados, entende? Mas nós poderíamos politicamente isolar esse golpe. Nós podíamos fazer grandes movimentos de massa, nós podíamos fazer greves, nós podíamos levar a opinião pública internacional a isolar os golpistas, nós podíamos impedir a censura à imprensa, fazer com que a imprensa talvez se voltasse também contra os golpistas. Nós temos vários caminhos de resistência. Nós iríamos testar cada um deles, mas num lugar onde nós tínhamos nos preparado militarmente para resistir ao golpe, nós fomos esmagados, que foi no Chile. Você imagina agora que não existe nenhuma preparação. Eu acho a hipótese de uma resistência violenta contra o golpe uma hipótese mais absurda que o golpe no momento. Entende? Que eu acho o golpe muito improvável também, mas falar sobre ele deve ter outra pergunta sobre o golpe aí. Mas mesmo na situação de 68, você acha que seria mais eficaz aplicar essa outra espécie de luta, assim, mais greve, essas coisas assim, ou na época foi melhor a Força Armada? Olha, eu costumo dizer que de todos os erros que nós cometemos, esse foi o mais fascinante. De todos os erros que havia para cometer naquele momento histórico, a luta armada foi o mais fascinante, entende? Mas não tem dúvida que foi um erro.
mas para nós talvez tenha sido melhor do que ficar e não fazer nada, ou tentar um tipo de luta sem nenhum sentido, né? Nós achamos que o ideal teria sido organizar clandestinamente a população cada vez mais para resistir pacificamente, eu acho. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: no momento do golpe de 64, ninguém foi procurar o almirante Aragão? Quer dizer, acreditava-se no golpe e ninguém se preparou realmente? E um comentário que diz o seguinte: existe um certo ar de fragilidade muito grande na sua colocação. Na sua colocação histórica? Olha, o que aconteceu foi isso mesmo. Houve uma fila esperando as armas que o almirante Aragão iria distribuir e ele não distribuiu. Havia uma fragilidade muito grande em todo o processo. E eu não sei se você acha que é fragilidade na minha colocação histórica, que é uma fragilidade na minha colocação histórica, e você encontra uma força na realidade dos fatos daquela época. Quando você encontrar, não deixe de me comunicar, que eu tenho falado para muita gente aí, então eu gostaria de registrar isso, mas, na realidade, nós fomos desarticulados muito rapidamente. Não havia realmente nenhuma possibilidade de resistência em função da organização que nós tínhamos. A grande esperança toda era de que os militares legalistas se colocassem a favor do Goulart, muito baseados também na experiência que nós tínhamos tido no período anterior, que foi a resistência do Terceiro Exército, com o Brizola, que impediu que dessem o golpe no Goulart quando ele voltou da China. Lembram do episódio que eu contei da rede da legalidade? Pois ali nós tivemos uma cisão no Exército. Então, quando cinde o Exército, quando rompe uma parte do Exército, então dá-se uma possibilidade da população se organizar em torno daquilo. Mas quando o Exército vem todo contra a população, aí fica muito difícil, sobretudo porque nem as armas que o Aragão prometeu foram dadas naquele momento. Bom, a última pergunta agora, doutor. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Tem uma música do Caetano Veloso que diz que a gente não sabe o lugar certo onde botar o desejo, né? Na tua fala, eu acho que o que empolga, eu nunca li nada seu e é a primeira vez que eu estou ouvindo você falar. É uma questão assim que você toca com alguma coisa dentro da gente que a gente não sabe nem muito bem o que é e nem você sabe muito bem o que é isso. Você está procurando. Eu acho que isso é uma crise da esquerda hoje. Eu acho que nós estamos numa crise de linguagem, né? A nossa linguagem de esquerda progressista é tão tradicional como a linguagem de direita, no meu modo de entender. Ou seja, tem muito pouco a ver culturalmente do que é isso, o Brasil, né? Do que toca as pessoas no sentido de elas se mobilizarem. Por que as pessoas se mobilizam para programar uma folia de rei e não se mobiliza para o 1º de maio? São porque elas são comodistas ou porque a nossa linguagem é uma linguagem altamente desarticulada com aquilo que é Brasil, que eu não sei o que é, que talvez Macunaíma diz um pouco do que é isso, e você me parece que está buscando isso com o partido novo que está sendo criado. Eu gostaria que você divagasse um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que essa questão da linguagem nossa, né? A nossa simbologia política, os nossos programas políticos de televisão, as nossas bandeiras, eu acho que não tem muito a ver com nossa cultura. Eu acho que, à medida que a gente buscar isso enquanto movimento de esquerda progressista, a gente vai se entender mais entre a gente e vai conseguir se aproximar mais das pessoas. Uma outra questão, quer dizer, à medida que a bandeira fundamental do PV é ecológica, a minha questão é a seguinte: de repente, hoje, o discurso das grandes imobiliárias é em cima do verde. Os grandes loteamentos que se saem é em cima de programar o ecológico. Hoje, a medicina fala sobre o discurso natural, homeopático e tudo mais. Essa questão do verde ecológico ainda acaba, num país como o nosso, sendo uma coisa que acaba... Minha questão é essa: a gente lutou para a revolução sexual, aparece a AIDS. A gente aponta a questão ecológica, aparece o poder colocando o ecológico, mas para uma classe determinada poder consumir o verde, poder consumir o médico homeopata, poder consumir a medicina natural. Como que, a nível de PV, vocês têm pensado essa questão? Bem, a primeira parte que você colocou, quer dizer, na realidade, é justo que você diga que eu falo alguma coisa para vocês e que alguma coisa bate e que eu pesquiso isso. Mas não é propriamente a minha atividade.
Quer dizer, a minha atividade realmente tem sido também de falar para grandes massas e falar para pessoas que não são de esquerda, para mulheres da periferia, para favelados, e pesquisar esse encontro também. Eu acho que essa é a principal preocupação, de falar uma linguagem que realmente as pessoas entendam e identifiquem nela uma alternativa política, uma possibilidade de alguma coisa nova. Mas, evidentemente, que para alcançar esse objetivo tem que passar por isso que você disse, é uma pesquisa da linguagem. E eu pesquiso em todos os campos, né? Você vê, por exemplo, nós temos uma manifestação contra a África do Sul. E eu falo no meu livro que a minha preocupação de achar uma maneira brasileira de demonstrar. E mostro, por exemplo, como na África do Sul você vê pela televisão um enterro de um militante ou de um jovem negro morto, todos estão dançando. Que para eles a relação do corpo com a proposta das ideias é uma relação muito fluida, quer dizer, o corpo e as ideias vão juntos, eles gritam e dançam. Você vê, por exemplo, uma manifestação vitoriosa em Paris ou na Europa, parece um enterro, todo mundo de mão dada, andando pela rua. E eu digo que nós precisamos achar alguma coisa que seja nosso mesmo. Na manifestação contra a África do Sul, nós tivemos uma afoxé na frente da manifestação. E eu percebi que o nosso ritmo era outro, a maneira como nós marchávamos era outra. Na manifestação das mulheres, as mulheres saíram com flores na mão, dando uma flor para cada executivo, com a pastinha de James Bond na rua, para mostrar também que o movimento feminista não era uma coisa necessariamente ameaçadora para ele, mas que podia resultar também numa coisa boa para ele. Então, em cada momento, nós pesquisamos coisas. A nossa linguagem na televisão era uma linguagem completamente diferente. Tanto que uma das propagandas que eu fiz foi num aviãozinho de parque de diversões, porque os meus adversários andavam de helicóptero, eles tinham dinheiro para andar de helicóptero. E eu exatamente usei um aviãozinho de parque de diversão para ironizar um pouco o dinheiro que eles tinham e tal. Sofri uma grande crítica da esquerda suadizã conservadora. Poxa, mas imagina um candidato a governador sentado num aviãozinho de brinquedo no parque. Não, mas é a maneira como a gente tem de comunicar as nossas coisas. Então, e uma das preocupações minhas, o livro expressa bem, é em torno da democratização dos meios de comunicação e de como esse problema se coloca. Eu afirmo no livro, e pela minha experiência, né, que nós que queremos comunicar fora da TV Globo e fora dos grandes monopólios, nós somos o progresso, nós somos a democratização. Mas quando você vê o movimento social e o que ele comunica, ele é profundamente conservador, formalmente. Então cria para nós um grande impasse. O novo é dito com a linguagem muito antiga, então o novo passa a ser velho também. Então eu estou pesquisando em todos os campos. A campanha eleitoral no Rio de Janeiro é o resultado dessa pesquisa. Eu gostaria que você lesse o livro, que eu acho que é uma tentativa de responder essa questão. O que há de novo nessa pesquisa nova, nossa, o que é utilizável no futuro, o que é brasileiro e o que a gente pode contribuir com os companheiros de outros países com experiência, entende? Eu acho que a gente está pesquisando isso. E continuamos pesquisando, não só a linguagem de televisão, como contato com a população. Eu te contei agora há pouco a história da Baixada Fluminense, a questão da alegria, eu coloco muito, se nós, e o Jornal do Brasil me gozou até, mas se nós somos a verdade, por que a verdade demora tanto a ser reconhecida? Né? E mostro, por exemplo, que nós nos ligamos muito à população através dos problemas, e não nos ligamos muito à população através das suas manifestações de vida, de alegria, nos bailes, nas festas, não é? Nós não estamos perto ali. Então eu tento investigar isso e de achar realmente uma saída nova, mas como toda coisa nova, a gente está engatinhando, e às vezes quando escapa, a gente não tem uma palavra nova, a gente usa a língua antiga que a gente tinha. Eu estou tateando, né? Como se estivesse aprendendo um outro idioma. E acho que nessa campanha eleitoral nós conquistamos muitas coisas, nós avançamos muito em termos de novidade, em termos de pesquisa e tal. E esse livro é um registro. Lembrar que na segunda-feira que vem a gente vai ter mais um encontro desse do Brasil Memória Política, que é com o Lula, e na outra segunda-feira com Mário Covas.
Isso, eu queria agradecer a vocês pela atenção. Acho que os meus livros são uma tentativa de complementar o que eu disse aqui. Muita coisa que eu disse aqui está escrita nos meus livros. Eu, evidentemente, que num espaço como esse de tempo, a gente não poderia sintetizar adequadamente a história do Brasil que nós vimos, e acho que vocês devem levar em conta esse fato de que é uma história vista por uma pessoa que, inclusive, é míope. Mas, de qualquer maneira, é uma história vista por uma pessoa, é uma das maneiras que vocês têm para chegar ao conjunto do que aconteceu. Muito obrigado, até o próximo encontro.